Olá, quinto ano, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 17/11. Hoje é o dia que a gente está aí retornando às nossas aulas presenciais. Mas você que não vai voltar com as aulas presenciais, você vai continuar aí com nossas aulas, tá certo? Gravadas e online. Hoje nós vamos trabalhar com o livro Sucesso. Na verdade, hoje a gente vai revisar alguns conteúdos de números decimais. Então, você pega aí seu livro Sucesso Matemática para a gente aí revisar esses números decimais, certo? Eu já estou aqui com o meu livro Sucesso Matemática. Os nossos conteúdos que a gente vem trabalhando está relacionado com os números decimais. A gente trabalhou com o livro Aprender Mais esse conteúdo. Hoje, a gente trabalha com o livro Sucesso para a gente continuar com esse conteúdo, revisar os conteúdos e tirar aí as dúvidas dos alunos, tá certo? Então, pega seu livro Sucesso e abre na página 146, que é essa página aqui, ó, 146, livro Sucesso Matemática. Você vai colocar a data de hoje, que é dia 17/11. Olha aí, 17/11 é a data de hoje. A página é 146 e o livro é Sucesso. Certo? Hoje já é terça-feira, dia 17/11, correto? Vamos aí colocar a data de hoje no nosso livro e vamos aí iniciar mais uma aula de matemática, correto? Vamos lá? Quem está aí na escola, esse aluno está tendo a aula presencial, aí com todos os cuidados estabelecidos, certo? Com todos os protocolos, a gente está de volta a partir de hoje, a partir do dia 17/11. Sejam bem-vindos a todos os alunos que aí puderam retornar às nossas aulas presenciais. Aqueles alunos que não puderam voltar, eles vão continuar com nossas aulas aí remotas, as nossas aulas gravadas e também com aquele nosso encontro online, tá certo? Vamos lá continuar com os nossos conteúdos. A gente falou muito sobre números decimais. Eu lembro que as últimas aulas a gente trabalhou adição, subtração e multiplicação. Eu parei um pouquinho e a gente vai retornar até o início desses números decimais para a gente revisar esse conteúdo. Vamos lá? Na página 146 ele diz o seguinte: Carmen produz sabão em pedaços. Ela sempre coloca o sabão em uma forma retangular e o divide em 10 partes iguais. E aí ela fez a repartição dessa barra de sabão de forma retangular em 10 pedaços iguais. O sabão que está em forma retangular representa um inteiro. Ou seja, se eu tenho esse pedaço de sabão aqui, eu tenho um inteiro, certo? E aí, esse inteiro, esse pedaço de sabão em forma retangular, ela dividiu em 10 partes iguais. Vamos lá, continuar a leitura. Só que dividiu em 10 pedaços iguais. Cada pedaço é uma 10ª parte do sabão, ou um 10º do inteiro. Observe como podemos representar a imagem à fração. 10 décimos corresponde a um inteiro, ou seja, 10 décimos é igual a um inteiro. Deixa eu fazer aqui a demonstração para você. Ela tem uma barra de sabão, 2, 4, 6, 8, vou fazer outra aqui, 10. Então, aqui ela tem 10 décimos, que é igual a um inteiro. Aqui eu tenho um inteiro que eu dividi em 10 pedaços, que ele diz que é uma 10ª parte, correto? Cada parte do inteiro ou da unidade é representada pela fração, um décimo. Muito bem, um décimo, certo?
Podemos representar a fração na ordem dos décimos, que fica igual a 0,1. Nos números decimais, depois de uma vírgula, um número é décimo. Depois de uma vírgula, 2 números é centésimos. E depois de uma vírgula, 3 números é milésimos. Ou seja, se aqui eu tivesse, aqui eu teria 1 centésimos. E aqui, tia Fabiana, eu teria 1 milésimo. 1 décimo, um número depois da vírgula. 2 décimos, 2 números depois da vírgula. 2 centésimos, 2 centésimos, 2 números depois da vírgula. E 3 milésimo, porque aqui eu tenho 1, 2, 3. 3 números depois da vírgula. Mas vamos lá. Como você observou, representamos a fração em 2 ordens. Uma que indica a unidade inteira e a outra que indica dos décimos. A ordem que está ao lado esquerdo representa as unidades. E ao lado direito, a ordem dos décimos. Essas partes são separadas por uma vírgula. Considerando a fração 3 décimos, eu tenho aí 3 décimos. Podemos colocar na ordem. E aí ele diz que a gente tem aí 2 ordens. A ordem que indica a inteira e a ordem que indica os décimos. Não é isso? E aí ele faz a representação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos ver aqui. Ó. Vamos entender. Unidade, dezena, centena. Aqui eu tenho décimo, centésimos e milésimos, não é isso? Olha o que ele diz. Como você observou, representamos a fração em 2 ordens. Uma que indica a unidade inteira e a outra que indica os décimos. A ordem que está do lado esquerdo representa as unidades. Aqui é meu lado esquerdo. Aqui é direito, aqui é esquerdo. E ao lado direito, a ordem dos décimos. Aqui é meu décimo. 3 décimos. Essas partes, elas são separadas por vírgulas, considerando a fração 3 décimos, poderemos colocar na ordem. Aqui eu tenho 3 décimos. Aqui eu tenho 0 de unidade. Certo? Vamos lá. O algarismo 0 está na ordem das unidades. Olha aqui ele. Indicando que não existe unidades inteiras. Já o algarismo 3, depois da vírgula, indica que uma parte do inteiro ou a unidade foi dividida em 10 partes iguais. Essa forma de representar a fração é chamada de números decimais. Ou os 3 pedaços de sabão foram retirados de uma forma que contém 10 pedaços. Então, eu tenho aí. Eu tenho 3 décimos, não é isso? Aqui é unidade e aqui é décimos. Atenção, depois da vírgula, lemos décimos, centésimos e milésimos. E aí, ele deu um exemplo bem legal, gente. Vê só. Ele fez a representação. Olha só como foi que ele fez a representação. Novamente, unidade, dezena e centena, não é isso? Aí, aqui tem a vírgula. E aqui, a gente tem os décimos, os números decimais. Décimos, centésimos e milésimos, não é isso? Décimo, centésimos e milésimo. Percebeu? Aqui eu tenho uma vírgula. Depois da vírgula, eu tenho um número que é décimo. Depois da vírgula, 2 números é centésimos. Depois da vírgula, 3 números é milésimos. Certo? Exemplos. 5 décimos. 5 décimos. Ó,
0,5. Aqui eu tenho décimo. Certo? 9 centésimos. Aí eu vou colocar em números decimais. Deixa eu apagar aqui. Aqui eu tenho 9 centésimos. Certo? Embaixo eu tenho 23 milésimos. Certo? 0,023 milésimos. Aqui eu tenho milésimos. Correto? Depois da vírgula, um número, eu tenho décimo. Depois da vírgula, 2 números, eu tenho centésimos. Depois da vírgula, 3 números, eu tenho milésimos. E aí eu tenho, no outro, 43 décimos, certo? Olha aí como ele foi representado. 43 décimos. E aí, como ele é representado, tia Fabiana? Aí eu tenho, ó, 43 décimos. Eu tenho 4 inteiros e 3 décimos. Depois eu tenho 23 centésimos. Ó, 0,23 centésimos. Depois eu tenho 347 milésimos. E aí eu tenho 347 milésimos, certo? 0,347 milésimos. Correto? Na página 148, a gente vai ver aí leitura dos números decimais, que a gente viu até na nossa provinha oral, não foi isso? A gente não viu essa leitura dos números decimais, mas vamos lá revisar mais uma vez. Para realizar a leitura de números decimais, o quadro posicional é uma ótima ferramenta, não é isso? E aí ele fez esse quadro para a gente dar uma olhadinha. Deixa a tia Fabiana pegar aqui outro piloto. E aí ele fez o quadro, não foi? O nosso quadro que a gente conhece, com unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E aí ele colocou aquela parte que a gente vai para números decimais, milésimos, centésimos e décimo. Vamos usar o quadro acima para aprendermos a ler um número decimal, usando o quadro posicional com a seguinte representação: 6 inteiros e 7 décimos, certo? E aí ele fez essa representação. Vamos lá? Aqui eu tenho unidade, milhar, centena, dezena e unidade. Aqui eu tenho décimo, centésimo e milésimo. Não é isso? Vamos ver aqui. Aqui. Aqui eu tenho, vou fechar, 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 fechar e vou fechar. Certo? Aqui é a minha vírgula, correto? Aqui é meu décimo e aqui é minha unidade. Quanto é que eu tenho de unidade? 6. Certo? O simboliza a primeira ordem inteira, que é a unidade. Ou seja, a ordem das unidades, e o D simboliza a primeira ordem dos decimais. Não é isso? O D, decimais. A primeira ordem dos decimais, ou seja, os dos décimos. A leitura começa com o número 6 antes da vírgula, na ordem das unidades, e termina na ordem dos décimos com o número 7. Portanto, temos esse número assim, 6 inteiros e 7 décimos. Muito bem, aqui eu tenho 6 inteiros,
6 inteiros e 7 décimos. Não é isso? A leitura desse número? Correto. Vamos lá. De acordo com a posição do número, a leitura modifica-se da seguinte forma. Embaixo, eu já tenho outra representação. Eu tenho 6 inteiros e 73 centésimos. Olha só, aqui é milésimo, aqui é centésimo e aqui é décimos. Não é isso? E aí, como é que fica, tia Fabiana? O C simboliza a segunda ordem dos decimais, que é centésimos. Chamada de centésimo. A leitura inicia-se da mesma forma, lendo a ordem dos inteiros. Quem é a ordem dos inteiros? 6. E em seguida, os números que estão na ordem dos decimais. Podemos ler de duas maneiras. 6 inteiros e 73 centésimos, ou 6 inteiros, 7 décimos e 3 centésimos. Mas eu acredito que para melhor memorização fica melhor 6 inteiros e 73 milésimos. Já no último, a gente tem outras representações. A gente tem 3 centésimos e do lado a gente tem o seguinte, ó, 0, 0, 0 e 0. E 3, tia Fabiana. No último. Aí eu tenho, depois da vírgula, 3 números. E olha onde foi que caiu 3? No milésimo. Que número é aí, tia Fabiana? 3 milésimos. Certo? Na página 149, a gente viu também comparação de números decimais. A gente viu também. Quem é que lembra? Maior, menor ou igual? Estão lembrados do que a gente trabalhou? Comparar os números inteiros é muito fácil, não é mesmo? Sabemos que 100 é maior que 10, 30 é maior que 13 e 4 é maior que 0. Vamos ver aí. Iremos aprender como podemos comparar os números decimais de forma simples e prática. Leia a problemática a seguir. A tabela mostra os metros de tecidos que foram usados para confecções de roupas femininas de cores variadas. E aí a gente tem cores azul, verde, preto, branco, amarelo e rosa. E aí a gente tem os metros de cada um, não é isso? 33,15, 32,8, 33,107, 33,23, eita, 33,25, 33,109 e 30,98. Se perguntarmos qual dos tecidos é o maior, muitos responderão que é o tecido branco. Mas qual foi o raciocínio usado para chegar a esta conclusão? Podemos observar que o valor que se tem na ordem dos inteiros é 33. Todos os inteiros aí, não. A gente tem 33. O valor do inteiro aí é 33. Ou seja, você comparou as partes inteiras inicialmente. E aí a gente tem a representação 33,25 e 33,109. Vamos ver? Eu vou apenas apagar aqui. Eu tenho partes inteiras iguais. Isso que é, Fabiana? Isso. Eu tenho aí duas partes inteiras iguais. Tá? Os pilotos hoje, né, gente? Mas vamos lá. 33, 33, não é isso? Aqui eu tenho uma vírgula, aqui eu tenho centésimos e aqui eu tenho milésimos, não é isso? A gente viu também isso, não foi? Mas como saber qual dos tecidos é a maior se as partes inteiras são iguais?
É simples. Iremos fazer a comparação dos números decimais buscando a casa decimal que diferencie um do outro, para que possamos chegar a um resultado. E vamos lá. Observe, 33,107 e 33,109. Nesse caso, temos os valores das partes inteiras do décimos e dos centésimos iguais. Dessa forma, comparamos a casa dos milésimos. Certo? E aí, como é que fica, tia Fabiana? 33 inteiros e 107 milésimos, certo? Vamos ver aqui. Olha, tia Fabiana botou aí no quadro o sinal de maior e menor, certo? Esse é maior e esse é menor, correto? E embaixo eu tenho 33 inteiros e 107 milésimos é menor que 33 inteiros e 109 milésimos. Aqui, ó, gente, quando a gente tem dois inteiros iguais, a gente vai ler, não é? A casa dos decimais. E aqui eu tenho 107 milésimo é menor que 109 milésimo. Então, 33,107 é menor que 33,109. E aí eu faço a leitura. 33 inteiros e 107 milésimo é menor que 33 inteiros e 109 milésimos, certo? Transformação de números decimais em frações decimais. Vocês perceberam que esse livro, ele colocou, o livro Sucesso, ele colocou todos os conteúdos aí de números decimais. Ele colocou a leitura, a transformação, ele colocou a comparação em um conteúdo só para depois iniciar a atividade. Diferente do livro Aprender Mais, que ele passa ali um conteúdo e a gente faz uma atividade. Ele vai para outro conteúdo e a gente faz uma atividade. O livro Sucesso, ele não trabalha dessa forma. Ele colocou aí, ó, 1, 2, 3, 4. A gente está na 5ª página e só de conteúdo para depois a gente fazer aí as atividades, não é isso? Aqui a gente está como um reforço, porque a gente já viu lá no Aprender Mais. Então, a gente só está reforçando aquilo que a gente já aprendeu. E vamos agora para transformações de números decimais em frações decimais. Para transformar uma fração decimal em um número decimal, realiza-se a divisão do numerador pelo denominador. E aí, gente, eu não fiz ainda essa atividade aí de divisão. A gente parou, não foi? A gente parou aonde? A gente parou na multiplicação, não foi isso? E aí ele faz, ó, 130 centésimo, 987 milésimo e 5 milésimo, não é isso? E aí, vamos lá para a explicação. Para transformar um número decimal em uma fração decimal, toma-se como numerador o número decimal sem vírgula e como denominador a unidade 1, seguida de tantos zeros quantas forem as casas decimais do lado. Então, vamos lá. Se a gente dá para a gente entender novamente. Vamos, tia Fabiana vai fazer a leitura para a gente poder conseguir assimilar. Para transformar um número decimal em uma fração decimal, toma-se como numerador o número decimal, sem a vírgula, e como denominador a unidade 1, seguida de
tantos zeros quantos forem as casas decimais do número alado. Então, aqui eu tenho... Aí, aqui ficou 0,5. Depois eu tenho... E aqui ficou 5 décimos, certo? Depois eu tenho... E aqui ficou 1, 2, 3. Depois eu tenho... Certo? Perceberam? Ó. Aí aqui a gente fez a troca. Não é isso? Vamos para o próximo. Aqui é 241 centésimos. E aqui eu vou ter 2 inteiros e 41 centésimos. Não é isso? Aqui eu tenho 2 inteiros e 41 centésimos. E aqui eu vou ter 241 centésimos. Ó. Ó. Calma aí, gente, que eu tô querendo espirrar. Aí depois eu tenho... Acho que foi a poeira aqui. Aqui eu tenho 7 inteiros e 345 milésimos. E agora eu vou para baixo. Perceberam que é só a troca? Ó. Certo? Mas vamos praticar para a gente poder aprender? Vamos lá? Na página 151, ele diz o seguinte: observe as frações e suas respectivas representações decimais. Aí a gente tem 3 milésimos, 2, 23 inteiros e 67 centésimos, 3, 129, aí tem 10 mil, e 4, a gente tem 267 décimos. E depois eu tenho 2 inteiros e 67, e aí, eu não sei se está certa. Considerando as igualdades acima, qual é a alternativa que está correta? Vamos lá. Considerando as alternativas, as igualdades acima, que alternativa está correta? Vocês conseguiram aí identificar, gente? Ó, a primeira, ela tá certa, porque eu tenho 3 milésimos, não é isso? A segunda, ela tá certa, porque eu tenho 23 inteiros e 67 centésimos, não é isso? Vamos lá. Ó, aqui eu tenho 23 e 67 centésimos. Depois, em cima, eu tenho 3 milésimos. E depois, eu tenho no 3, essa representação aqui, ó, 129, e aqui eu tenho 10 mil, não é isso? Ó, aí aqui eu tenho 0 do lado dele. 0, 1, 2, 3. Ó, não é isso? Aqui é 10 mil que é Fabiana. Certo? 10 mil. Eu tenho uma vírgula. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não é isso? E na quarta opção eu tenho 267 décimos. Aí ele botou 2 inteiros e 67. Mas aqui é centésimos. E aqui é décimo. Não é isso? Observaram aqui? Olha, a
Aqui eu tenho décimo. E aqui eu tenho centésimo. Essa daqui está errada. Essa daqui tá certa, tia Fabiana? Tem, tá certa. Porque aqui eu tenho 3 milésimos. Certo? Correta. Aqui eu tenho 2.367 centésimos. Certo? Mas aqui eu tenho 23 centésimos. Tá certa. E aqui, tia Fabiana? Aqui eu tenho 129 e aqui eu tenho 10.000. Não é isso? E aqui do lado eu tenho 1, 2, 3, 4 números. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 números. Então, quem é que está correta? A opção que eu tenho que está correta é essa, gente. É a primeira, a segunda e a terceira. Não é isso? A primeira, a segunda e a terceira. Marco X. Certo? No 2, qual é a alternativa que representa a fração 1 inteiro e 125 milésimo? 1 inteiro e 125 milésimo. Aí também tá muito fácil, né, gente? 1 inteiro e 125 milésimo. Essa aqui, ó. 1 inteiro e 125 milésimos. Décimo, centésimo, milésimo. Parte inteira. Marco X. Certo? 3. Qual é a alternativa que representa 35 milésimos? Olha só. 35 milésimos. Qual é a parte aí que representa 35 milésimos? 0, 0, 35. Décimo, centésimo e milésimo. 35 milésimo. Marca o X aí. Certo? Vamos para o próximo. Qual é a alternativa que representa o número 0,65? 65 centésimos. Não é isso? Olha só. 0,65. Vamos colocar ela em forma de fração. Vamos lá? 65 centésimos. Depois da vírgula, dos números centésimos. Certo? Marco X. E na última... Não, é isso mesmo. Compare os números escrevendo menor que, maior que ou igualdade. Não é isso? Aí ele está ao contrário do que tia Fabiana colocou aqui no quadro. Ele começou com menor, maior ou igual. Menor, maior. Eu vou apagar aqui para não confundir. Igual. Certo? E aí eu tenho... Ó. Vamos ver? 2 centésimos é menor que 2 décimos. Não é isso? Vamos para o próximo. 103. Aqui, tia Fabiana. 103 é maior que 1 inteiro e 30 milésimos. Depois, eu tenho 1 inteiro, 0,8 e 1,80. 1 inteiro e 8 décimos. 1 inteiro e 80 centésimos. Aqui a gente tem uma igualdade, certo? Depois eu tenho 0,09090. Aqui eu vou dizer que 9 centésimo é menor que 90
centésimos. Aqui é 9 centésimos e aqui é 90. Então, 9 centésimo é menor que 90. Na outra, eu tenho 9 inteiros e 514. Aí, aqui eu tenho 9 inteiros e 513. Aí, eu tenho que ver aqui quem é maior e quem é menor. Certo? 9 inteiros, 514 é maior que 9 inteiros e 513. Por último, eu tenho esse daqui, ó. Aqui é igualdade. Certo? Correto aí? Vamos passar para a página 152. Vamos lá? Assinale a alternativa correta para cada item. Em uma maratona, Lucas percorreu 2,95 km e Ana percorreu 2,950 km. Podemos afirmar que Ana percorreu uma distância maior que Lucas? Não. Lucas percorreu uma distância maior que Ana? Também não. Ambos percorreram a mesma distância? Sim. Olha, é só lembrar desse aqui, ó. E aí você marca o terceiro. Eles percorreram a mesma distância. Observe as frações e suas respectivas representações decimais e escreva o denominador correspondente a ela. Aí tá fácil, né, gente? Vamos ver aí quais são os denominadores dessas frações. No numeral 1, eu tenho 3, mas do lado eu tenho 3 milésimos. Então, aqui é 1000. 3 números, milésimos. No 2 que está do lado, eu tenho, ó. Aí eu tenho 23, 67. Aqui eu tenho 2 números. Aqui eu tenho centésimos. Certo? No 3, eu tenho 129 e aqui eu tenho 12,9. Aqui eu tenho, depois de uma vírgula, um número 10. E na 4, eu tenho 267. E do lado eu tenho 26,7. Depois da vírgula, um número, eu tenho 10. Na leitura, eu faço o seguinte: 3 milésimos, 12 inteiros e 9 décimos, 23 inteiros e 67 centésimos, 26 inteiros e 7 décimos. Certo? Coloque dentro de cada segmento o número que fica entre os números decimais. E aí tá muito fácil. Vamos lá? (2,97). Na letra A, eu tenho 2,97. Quem é que vem depois? Aqui, 2,98. 2 inteiros e 98 centésimos. Aqui eu tenho 2 inteiros e 99 centésimos. Letra B, que está do lado aí, 5 inteiros e 8 centésimos. O que é que eu vou botar aqui? 5 inteiros e 9 centésimos. E aqui eu tenho 5,1. É 5 inteiros e 10 décimos, tá certo? Aí aqui embaixo eu tenho outra seta, não é isso? Essa seta daí, ela já tá aí com os tracinhos. 0,89, não é isso? E aí ela tá com a seta assim. Aí eu tenho 90, 91 e aqui eu vou para 92. Certo? Aí 93, 94, 95. Certo? Aí ele continua 96, 97 e aí ele terminou com o 0,98. 92 milésimos, 95 milésimos, certo?
E no último, que é a letrinha D, começou 3,92. Aí eu tenho 93, 94, 3 inteiros e 95 centésimos. 96, 97, 3 inteiros e 98 centésimos. Certo? Foi um pouquinho demorada a aula, porque a gente revisou todo o conteúdo. E o livro Sucesso, ele coloca muito conteúdo para depois botar as atividades, não é? A gente fez aí essa revisão. Para casa, eu vou deixar para vocês a página 153, tá certo? Coloca aí a data de hoje, que é dia 17/11. E classe Classe a gente foi até 152, tá bom, meus amores? Não esqueça aí de colocar que a nossa atividade foi até a página 152 e casa ficou 153, que eu vou botar agora aqui no quadro. 153, casa, sucesso. Correto? Pronto? Amanhã é dia 18, quarta-feira. E aí, a gente tá de volta com a escola e está de volta aqui com vocês. Tá bom, meus amores? Ó, beijo. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.